Se o fantasma da traição bateu na sua porta, esse é o conteúdo que você precisa. Você, de início, precisa entender que existem 5 traços de caracteres na nossa mente e cada um lida com a traição de uma forma diferente. Entender isso é o primeiro passo para descobrir por que você escolheu estar vivendo uma traição, quer seja traindo alguém ou sendo traída por alguém. Vamos começar fazendo um resuminho rápido para entender que a sua mente e o seu corpo foram formados em um processo paralelo de 5 etapas durante o desenvolvimento do seu sistema nervoso. Cada uma dessas 5 etapas aconteceu em uma fase de formação do seu corpo e da sua mente, e em cada uma delas você estava vivendo um momento diferente da sua vida, que estava só começando. Em cada uma dessas fases, você passou por uma dor muito forte e, para sobreviver àquela dor, o seu sistema nervoso moldou tanto a sua mente quanto o seu corpo. Assim como cada etapa aconteceu em uma fase da sua vida em que você viveu uma dor, o seu sistema nervoso também desenvolveu um recurso para lidar com aquela dor. Essa combinação de dor, recurso e formato que se moldou para sobreviver, formou cada um dos 5 traços de caracteres da sua mente. É comum as pessoas me perguntarem: qual traço trai mais? Ou qual traço trai menos? A verdade é que todos os traços traem. O que existe é uma tendência ou uma predisposição maior ou menor. Olhando pela ótica da tendência, é possível afirmar que os psicopatas e os rígidos, eles terão uma tendência um pouco maior do que os esquizoides, os orais e os masoquistas. Mas presta atenção, eu disse tendência um pouco maior. É mais importante entender o motivo pelo qual cada traço trai, e é isso que eu vou fazer agora. Os esquizoides, que são as pessoas que têm o corpo mais magro, são mais desarticulados e que concentram a energia na cabeça, eles traem mais na cabeça do que na prática, porque eles criam mundos paralelos na cabeça. E quando é que eles precisam que essa traição imaginária vire real? Quando a traição só imaginária não consegue mais ser suficiente para distrair ele daquela relação real que ficou muito ruim. O fato é que os esquizoides tendem a atrair menos porque eles vão escapar só na cabeça deles mesmos. E quando a relação real realmente estiver insuportável para ele e nem a escapada imaginária estiver funcionando, ele vai precisar dar vida para ela. Já os orais, que são as pessoas com o corpo mais redondinho, fofinho e carinha de criança, eles vão trair basicamente por 2 motivos. Ou é carência ou é necessidade de preencher um vazio. Os orais tendem a ser intensos e num relacionamento amoroso, muitas vezes, o parceiro não consegue acompanhar essa intensidade que o oral tem. E isso faz com que ele acabe se vendo carente na relação, virando presa fácil para pessoas de fora. E como os orais são intensos, eles vão maximizar a falha do parceiro e maximizar ao extremo as qualidades e os gestos da outra pessoa, fazendo com que essa terceira pessoa pareça perfeita, incrível e maravilhosa. E como o oral também é muito sentimental, nessas horas a razão sai de cena e fica feito criança. Esquece das responsabilidades, dos riscos e das consequências de uma traição. Porque nessas horas ele é 0 razão e tudo sentimento. Mas mesmo assim, não coloquei os orais no grupo dos traços que têm uma tendência um pouco maior a traírem. Eles ficaram no grupo dos que têm uma tendência um pouco menor, diferente dos psicopatas, que ficaram no grupo de grande tendência à traição, justamente pela dificuldade que eles têm de se entregarem. É comum as pessoas com muito traço de psicopatia, e isso não se refere àquelas patologias, ok? Eles passarem anos e anos em relacionamentos com pessoas que elas não confiam 100%, mesmo não traindo.
Mas o fato é que a dificuldade de confiar em uma pessoa vai fazer o psicopata analisar a relação como uma troca de interesses. E nessa balança de interesses, o que lá atrás fazia muito sentido, hoje pode não fazer tanto sentido assim. É como se o valor da pessoa e da relação mudasse com maior facilidade. A verdade é que o valor e a importância de uma pessoa para outra em uma relação tende a mudar com o passar dos anos para todo mundo. Mas acontece que os psicopatas, eles assumem essa mudança. Eles são práticos e se você juntar as duas coisas, você vai entender o que faz eles traírem. 1. Eles não confiam 100% em ninguém. Logo, quem não confia 100% não se entrega 100%. 2. O valor e a importância das pessoas mudam para eles. E quando o valor da pessoa com quem está muda, ele vai procurar alguém mais importante para ele ou alguém que faça ele se sentir mais importante. Quer dizer que todo psicopata trai? Não, faço questão de deixar isso bem claro. Não existe traço que trai e traço que não trai. Existe traço com maior tendência ou com menor tendência. Os masoquistas já ficam no grupo dos traços com menor tendência a trair. Até porque, no que diz respeito à lealdade, dos 5 traços de caracteres, ele é o mais leal de todos. Mas isso não quer dizer que ele não traia. O fato de carregarem muito peso dentro de si faz com que o masoquista precise criar válvulas de escape na vida e nos relacionamentos. Mesmo sendo muito leal e sempre agindo para evitar merda, ele vai trair para não explodir. Muitas vezes é o jeito que ele consegue continuar lidando com aquela relação que já deu o que tinha que dar, mas ele acha que precisa ficar ali. E muitas vezes a pressão em outras áreas da vida, como no trabalho, podem contribuir para essa necessidade de extravasar e de se aliviar de alguma forma. E apesar dos masoquistas terem uma tendência menor à traição, tem um detalhe interessante no jeito que a mente deles funciona. Ele é metódico, ele é organizado, é muito atento. Por isso, quando estão traindo, são os mais discretos. São os menos pegos traindo. E ainda traem pouco. Com um detalhe. O masoquista é um cofre emocional. Se ele pisar na bola e precisar guardar e esquecer, ele consegue. O último traço, os rígidos, ficam no grupo dos que têm maior tendência à traição. E eles traem pelo grande medo de serem traídos. Essa mente também tem a dificuldade de confiar e de se entregar 100% a qualquer pessoa. Eles separam o que é sentimento e o que é sexo. É como se a menina rígida só tivesse o corpo para oferecer a sexualidade, porque o coração já foi entregue para o papai, lá atrás. E o menino, a mesma coisa com a mãe. Então, se o coração já tem dono, essa pessoa não está entrando de corpo e alma na relação. É muito mais corpo, pele e muita energia sexual. E como os rígidos morrem de medo de serem traídos, eles estão sempre buscando inconscientemente um plano B para tudo, inclusive para os relacionamentos. Eles preferem trair do que ser traídos. Preferem ter uma segunda opção do que ser a segunda opção de alguém. E para piorar, como os rígidos são mais bonitos, segundo um padrão de beleza estética, eles são mais assediados, provocados e tentados. Quando desvendamos o mundo emocional dos rígidos, passamos a entender que eles traem para sobreviver. Quando o rígido está traindo, ele não sente que aquela relação em que ele está preenche e completa ele 100%. E por mais que é ele quem tem a dificuldade de confiar e se entregar 100%, a sensação que ele tem
é que a relação não preenche ele 100%. Repito, não estou aqui dizendo que isso é certo ou errado, ou que a justificativa acaba com a dor do outro ou minimiza os estragos de uma traição. Não, estou apenas explicando como cada um dos 5 traços funcionam e como a mente deles funciona quando eles escolhem trair em um relacionamento. Uma das coisas que digo que muitos acham absurdo é que quem trai escolhe trair e quem é traído escolhe ser traído. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, porque cada traço é traído. Fique de olho e até lá!